Olá, amigos. Vou fazer o último vídeo aqui, se Deus quiser, sobre o comentário do canal Analisando as Escrituras. Vamos ver aqui o primeiro trecho. A Sharia. E a lei da Sharia ela pode ser muito pesada, né, pra gente, principalmente que não sei se é uma questão cultural ou se é uma questão medieval mesmo. Aí vai dar a opinião de vocês, porque a Sharia tem leis pesadas mesmo. Por exemplo, um ladrão tem que cortar a mão. Se uma mulher for pegada, por exemplo, num ato infiel, ela tem que ser apedrejada. Se um homem fizer algo errado, ele pode levar chibatadas e assim por diante. São leis que vêm desde lá do século VI, mas que não igual em teocracias islâmicas. Aí vai dar a opinião de vocês, a Sharia. E a lei da Sharia. Olha, ele fala sobre cortar a mão, decepar a mão, apedrejar e chibatadas. O que o Alcorão fala a respeito? No caso, eu vou ler aqui para vocês sobre o roubo, né? Na verdade, não é uma interpretação errada que fazem do Alcorão. A palavra apedrejamento, no caso do adultério, ela também não aparece no Alcorão. Então, quando você observar qualquer notícia falando que em algum país islâmico apedrejaram uma mulher adúltera, um casal, né, o amante e a mulher foram apedrejados, normalmente a gente vê apenas a mulher, né? Muito estranho isso. É porque a maioria desses países eles não seguem o Alcorão de fato, eles seguem a Sunna, o sunismo, o xiismo, que realmente não seguem o Alcorão e falam para apedrejar, para matar homossexuais. Todas essas barbaridades não estão no Alcorão, tá? Eu desafio qualquer pessoa a mostrar para mim os trechos do Alcorão onde fala para apedrejar, matar homossexuais e assim por diante, tá? Não, não é verdade. Vamos pegar mais um trecho aqui que ele fala. Outras coisas também que pesam um pouco contra o Islã são algumas suras, que são lá do século VI, da época do profeta Mohammed. Suras que são mais medievais, né, que instituem a matar, a perseguir, a tratar mal quem não é muçulmano, entendeu? Isso gera essa onda de intolerância. Eu acho que o Islã deveria se reformular um pouco mais, ou se atualizar nesse ponto, porque enquanto houverem suras desse tipo, vão haver sempre grupos minoritários radicais dentro do Islã, porque infelizmente aqui era o contexto de uma época, que eu falei, tem um lado político por trás. Mas só que os muçulmanos seguem isso até hoje, entendeu? Não todos. Tem países que são mais abertos, apesar de islâmicos. Outras coisas. Então ali o Ronaldo ele fala sobre sura. Sura é, por definição, um capítulo do Alcorão. Os capítulos do Alcorão eles não incentivam a fazer nenhum tipo de coisa errada, muito pelo contrário. O que eu acho que ele quis dizer são os hadis, que são trechos da Sunna, que são relatos de 200 até 250 anos após a morte do profeta Muhammad. Eles começaram a reunir relatos, boatos, lendas sobre o profeta Muhammad e os seus companheiros e criou-se aí um texto paralelo ao Alcorão. E realmente existem nesses trechos ordenanças de apedrejamento, matar pessoas porque elas não são muçulmanas e por aí vai. Agora, no Alcorão, isso não é verdade. Tanto é que existe, eu já mostrei para vocês aqui, trechos do Alcorão que fala de pessoas, que as pessoas podem ser cristãs, judias, etc. Vamos aqui ler então, nos aprofundarmos mais nessa questão do roubo. A verdadeira pena para o roubo. Escrevi em 2014 isso daqui. Certa vez, em uma mesquita sunita, perguntei a um sheik: se uma pessoa roubar algo com pouco valor, então devemos decepar sua mão? Ele respondeu que só a partir de um certo valor. Se não me engano, eram de 18 gramas de ouro. Creio que o peso do grama de ouro esteja por volta de R$ 96. Assim sendo, deveríamos cortar a mão de quem roubar 18 vezes esse valor, que dá R$ 1.728. Se for 1.727 ou R$ 1.727,99
centavos, então podemos perdoar. Absurdo. É melhor tentarmos achar respostas no Alcorão. Então isso aqui é verdade, gente. Eu perguntei para um sheik uma vez na mesquita. Ele falou que... Acho que ele mesmo não tinha muita certeza. Ele falou, acho que é 18 gramas de ouro, equivalente a isso. Se o cara roubar, por exemplo, um tênis, aí você não vai roubar. Você não vai cortar a mão dele fora, né? Mas se ele roubar ali 18 gramas de ouro, já é uma quantia considerável, aí você pode cortar a mão dele. Aí eu fiquei pensando assim, caramba, eu nunca vi isso aí escrito no Alcorão. E de fato não aparece no Alcorão, aparece na Sunna. Que o Ronaldo ali parece que ele confundiu a palavra Sunna com Sura, tá? No Alcorão não aparece isso, quem quiser pesquisar e tentar me contrapor, eu desafio qualquer um a me mostrar onde isso está escrito no Alcorão. 39:18. Aqueles que escutam as palavras e seguem o melhor significado delas são aqueles que Deus encaminha e são os sensatos. Isso aqui é um trecho do Alcorão, tá, gente? O Alcorão prescreve um castigo para quem rouba, mas é possível que o culpado seja absolvido desse castigo. Aqui eu peguei uma tradução errônea. Quer dizer, a maioria das traduções são sunitas ou xiitas, então elas traduzem errado esse trecho aqui porque elas seguem as tradições da Sunna. 5:38. Quanto ao ladrão e à ladra, decepai-lhes as mãos, como castigo de tudo quanto tenham cometido. É um exemplo que emana de Deus, porque Deus é poderoso, prudentíssimo. Aquele que, depois da sua iniquidade, se arrepender e se emendar, saiba que Deus o absolverá, porque é indulgente e misericordiosíssimo. Ignoras acaso que a Deus pertence a soberania dos céus e da terra? Ele castiga quem deseja e perdoa a quem lhe apraz, porque é onipotente. Então aqui existe a pena, né, que foi traduzida aqui por decepar, que eu vou questionar essa tradução, mas também diz que pode ser perdoado. Observe que a palavra mãos está no plural dual, assim a pena aplica-se às duas mãos, diferente das traduções que as seitas apresentam. O verbo decepar, acima, possui uma derivação da seguinte forma verbal. Então aqui está a forma verbal kata'a. Os seguintes trechos referem-se ao faraó e possuem a mesma raiz, com a ligeira diferença de possuírem um pequeno W em cima, chamado de shada, ou reforço. Então aqui vocês veem ó, a letra do meio, parece um B invertido, é um D, né? Desculpa, é um B mesmo. Ela tem um Wzinho em cima e a outra não tem esse Wzinho em cima. Então vamos ver. 7:124. Aqui é o Corão novamente. Juro que vos deceparei as mãos e os pés dos lados opostos, e então vos crucificarei a todos. Vocês podem ver que esse Bzinho no meio ele tem um Wzinho em cima. Tá? 27:1. Disse o faraó: credes nele sem que eu vô-lo permita? Certamente ele é vosso líder e vos ensinou a magia. Juro que vos amputarei a mão e o pé de lados opostos, e vos crucificarei em troncos de tamareiras. Assim sabereis quem é mais severo e mais persistente no castigo. Novamente vocês veem aqui o Bzinho com um Wzinho em cima. Aqui no meio, tá? Da letra em árabe. Os versículos a seguir também possuem a mesma raiz dos trechos referentes ao faraó. Envolvem um episódio no qual certas mulheres cortam suas mãos devido ao deslumbre que têm ao observar a beleza de José. Estes trechos possuem shada, mas é claro que elas não amputariam suas mãos. 12:31 ao Corão. Mas quando ela se inteirou de tais falatórios, convidou-as à sua casa e lhes preparou um banquete. Então aqui é aquele caso do José, né, do Egito, que a mulher lá do chefe dele estava
tentando seduzi-lo. E ele teve problemas por causa disso, chegou a ser preso porque ela acusou ele, né, de adultério, de tentativa de adultério, né? Aí começou a ter fofocas na cidade, e ela chamou as mulheres que estavam fofocando e, e fez um desafio para elas, prestem atenção. Convidou-as à sua casa e lhes preparou um banquete, ocasião em que deu uma faca a cada uma delas. Então disse a José: Apresenta-te ante elas. E quando o viram, extasiaram-se à visão dele, chegando mesmo a ferir suas próprias mãos. Então aqui, ó, vocês podem ver que elas, a mesma raiz, kata, e aqui nós temos o Wzinho em cima do Bzinho, que é a letra Tá. Então elas viram a beleza de José e se cortaram. Disseram: Valha-nos Deus, este não é um ser humano, não é senão um anjo nobre. Então disse o rei: Trazei-me esse homem. Mas quando o mensageiro se apresentou a José, ele lhe disse: Volta ao teu amo e dize-lhe que se intere quanto à intenção das mulheres que haviam ferido. Aqui, ó, a tradução está ferido e não está amputar as mãos. Imagine só se elas, só por verem um cara bonito, elas amputassem suas mãos. Então aqui, a mesma raiz, ela é traduzida por ferir e não amputar. E tem o Wzinho em cima. Agora aqui no anterior, no caso do faraó, ele já falou em decepar, né? E no caso anterior, né, que é do roubo, ele não tem o Wzinho em cima, né? É só um tracinho que é o Fatiha, significa a letra A, vogal A. Então não faz sentido realmente traduzir ali como decepar, né? Vamos ver, continuar aqui. Meu senhor é conhecedor de suas conspirações. Tá. Podemos observar que dificilmente elas teriam decepado suas mãos, por mais belo que José fosse, isto seria quase que impossível. Por isso observamos a tradução com o verbo ferir. A mesma raiz é encontrada a seguir. O castigo para aqueles que lutam contra Deus e contra seu mensageiro e semeiam a corrupção na terra é que sejam mortos ou crucificados, ou lhes seja decepada a mão e o pé, ou banidos. Tal será para eles um aviltamento nesse mundo, e no outro sofrerão um severo castigo. Então aqui nós vemos novamente a mesma raiz com um Wzinho ali no meio. Vê-se claramente que em 5:33 não é mencionado o roubo, mas algo muito mais grave, lutar contra Deus, além de semear a corrupção na terra. Porque a corrupção na terra ela causa mortes, desvio de dinheiro público, pessoas morrendo na fila do hospital porque não tem um tratamento adequado, pessoas na miséria, pessoas que não têm saneamento básico e pegam diversos tipos de doença. Então, as pessoas que cometem corrupção na terra, elas causam mortes, né? Então, seria correto se elas também sofressem mortes. A diferença entre as raízes citadas acima é o sinal de Shada, o pequeno W sobre a letra medial. Este símbolo pode possuir a função de intensificar o verbo. Por exemplo, aqui nós vemos kasara, que significa quebrar à esquerda, e à direita nós vemos a letra do meio, que é aqueles 3 dentinhos para cima. Ela tem é um Wzinho, né? Em cima dela tem um Wzinho, que fica kasara, é o S. A letra medial é o S, tá? Então fica kasara, significa uma intensificação de quebrar, que seria triturar, né? É a intensificação de kasara. Assim, conclui-se que o verbo em 5:38 está num caso menos intenso. Ah, tá. Aqui é a conclusão. Olhem lá no 5:38. Vocês podem ver que aqui no meio ele não está com o Wzinho. Então ele não está no sentido intensificado de fazer um corte.
quer dizer, fazer uma amputação, né? Assim, conclui-se que o verbo em 538 está num caso menos intenso, porque não tem o Wzinho, né? O shada. Porém, a história envolvendo José nos dá uma visão ainda mais contrária à interpretação que apoia a decepção, pois possui shada. Pois é claro que as mulheres não deceparam suas mãos. Talvez o sentido mais cabível para o verbo seja ferir. Vejamos um comentário de um irmão de Portugal, o Pedro Miguel Melo, que traduziu Edip Yüksel. O Alcorão usa frequentemente palavras com mais de um significado aplicável e relevante. Isto leva a versos que têm 2, 3 ou mais significados ao mesmo tempo. Versos que fazem o trabalho do tradutor requintadamente difícil. Chegamos agora a tal verso. A forma verbal que, traduzido como marca, corte ou cortar, vem de uma raiz do verbo qata, que ocorre muitas vezes no Alcorão. Então, ali, por exemplo, a pena para o roubo poderia ser você marcar a mão do ladrão com um corte, segundo o que ele escreve aqui, né? Em quase todas as suas ocorrências no Alcorão, este verbo significa romper um relacionamento ou para acabar com um ato. Apenas em 2 casos, 12:31 e 12:50, este verbo é claramente usado para descrever um corte físico. Em outra instância, 69:46, o verbo pode eventualmente ser interpretado dessa forma. Uma forma similar deste mesmo verbo, que implica a repetição ou a gravidade da ação, ocorre no Alcorão 17 vezes. Esta forma particular é utilizada para significar fisicamente cortar, ou como uma metáfora para a separação de um relacionamento, ou para descrever fisicamente uma marca, mas não o corte. Assim, o versículo recomenda punição por furto ou roubo, no contexto do Alcorão, e sua terminologia, e não a terminologia ou interpretação atribuídas a Muhammad ou a seus seguidores. Deus tem permitido a incorporação de uma gama de possíveis penalidades. Por exemplo, corte ou marcação das mãos das pessoas, como uma forma de humilhação pública e identificação, fisicamente cortar a mão da pessoa, ou cortar os meios que a pessoa tem para roubar e arrombar, presumivelmente através de reabilitação ou prisão. O ato de impor qualquer destas penas ou qualquer das suas combinações, que, obviamente, depende dos fatos de cada caso, da culpabilidade e da capacidade mental do acusado, realmente uma pessoa em condições de extrema miséria, eu ia decepar a mão dessa pessoa, seria realmente muita crueldade. E a capacidade da sociedade como um todo para agir de acordo com outras instruções de Deus no Alcorão. Observe, por exemplo, que uma sociedade muçulmana não pode punir uma pessoa acho que eu cortei aqui. Aqui, não pode punir uma pessoa com fome por roubar alimentos, uma vez deixando um membro da sociedade passar fome, é um crime muito maior do que o ato de roubar comida. Tal sociedade, na verdade, demonstra as características de uma sociedade de pessoas ingratas. Então, aqui, no caso, seria um crime praticado pela sociedade inteira. Considerando apenas o roubo como um crime individual e defendendo a interpretação mais severa possível do Alcorão, isto não é justo nem coerente com a Escritura. Vamos aqui. Aqui eu repeti, né, gente? Eu repeti esses dois aqui ficou repetido. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. E esse é o último vídeo falando a respeito da interpretação do canal Analisando as Escrituras. Salam, até a próxima.